Olá, o meu nome é Rita Gonçalves. Bem-vindo, bem-vinda à segunda temporada de Conversas na Almofada. Um espaço de aprendizagens, curiosidades e crescimento. Conversas intimistas, onde trago pessoas absolutamente inspiradoras que partilham as suas histórias de vida, dons, talentos, saltos de fé, entre tantas outras coisas. O objetivo é, claro, espalhar magia. Vens comigo nesta aventura de palavras? Até já! Olá a todos, bem-vindos aqui ao mês de julho das Conversas na Almofada, que estou dedicada a viagens, a pessoas que fazem assim coisas maravilhosas pelo mundo fora e cá em Portugal também. E a minha convidada de hoje, que eu estou muito contente, é uma pessoa que é assim uma inspiração, porque faz assim algo muito diferente. Eu queria muito uma pessoa que viajasse assim sozinha. E ela não só viaja sozinha, como viaja de bicicleta. Como é que isto é possível? E eu estou muito contente que ela tenha aceite, mesmo que esteja a prescindir da sua folga, que podia andar aí a passear, a pedalar, para falar aqui um bocadinho comigo. Portanto, muito obrigada. Olá, Tânia. Olá, obrigada eu por me teres convidado. Mesmo, olha, és assim uma inspiração e realmente no mês das viagens tinhas que cá estar, de certeza absoluta. Então, Obrigada. sem mais demoras, vamos então fazer aqui, eu vou fazer aqui a tua apresentação com base na numerologia, tá bem? Estás preparada? Sim, sim, Vamos lá ver o que é que sai daqui, que eu não te conheço, não é? Como é que isto vai sair? yeah. Vamos lá, vamos lá. Então, a Tânia traz consigo o arquétipo da mulher sensível, harmoniosa e visionária, extremamente intuitiva, ferramenta que usa consciente ou inconscientemente, sabendo sempre os passos certos a dar em direção aos seus objetivos. Apesar de regida por energias diferentes e até opostas, naquelas que são as suas características base, em equilíbrio, ela junta muito bem a ordem com o espírito que ela tem, aventureiro e expansionista. É profundamente comprometida com os seus deveres e responsabilidades. Uma mulher, tal como eu já disse, mais em cima, de grande sensibilidade, no entanto, nem sempre os relacionamentos são fáceis para ela, havendo pouco espaço para vinculação. Ela veio para construir uma vida em que o eu se alinhe de uma forma de estar disciplinada para que o caminho seja o do progresso. Para tal, é essencial que se coloque em prioridade algo que eu acredito que ela já está a fazer há uns anos, mas fundamentalmente aceite as suas falhas e imperfeições, assim como das pessoas à sua volta. Dar, sem esperar receber em troca. Vibrar no amor incondicional é o caminho para viver rodeada de pequenos e grandiosos detalhes e num estado de gratidão constante. Ah, Já viste? Quase que já me conheces. quase, 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 quase. Ora, então, nasceu em Angola, viveu no Brasil, mas é na Figueira da Foz que ela considera que é a sua casa. O seu gosto pelas viagens foi despertado por um amigo do bodyboard e foi aí que ela descobriu que afinal não gostava só de estar na Figueira da Foz, mas de andar pelo mundo. No entanto, não de uma forma qualquer. Um dia viu numa revista que era possível, ou que uma das possibilidades era realmente viajar de bicicleta, até porque ela viu lá um artigo, não é, com viajantes que estavam a fazer a travessia ao mundo em bicicleta e pensou: então, e se eu fizesse o mesmo? Ora, um dia decidiu sair de casa de bicicleta e cá está ela, com montes de países já visitados em duas rodas e apaixonou-se muito por estas viagens. Ela já vai falar sobre isso, porque são viagens realmente mais autónomas e que acaba por não estar a depender de nada nem de ninguém, a não ser das ricas perninhas dela, não é? Que devem ter ali um músculo invejável. Ora.
ela já viajou de bicicleta, atenção que eu não vou dizer todos os sítios, que eu não consegui apanhar todos os sítios, portanto. Alguns dos sítios por onde ela já viajou de bicicleta: no Peru, Bolívia, Argentina, Belize, Noruega, Angola, Namíbia, Ruanda, Quénia, Etiópia, Nepal, Tailândia, Chile, Guatemala, Suécia, Itália, Uganda, Irão, Cazaquistão, Namíbia. Ai, que eu já repeti um. Já está. Este já estava. Quirquistão, Canárias, por Portugal e por a mais uma série de países, não é? Que eu ainda não pus aqui na lista, não é? Ainda faltam Yeah. aqui É, alguns, não é? Principalmente na África, faltam alguns, aqui sim. alguns. Que eu assim, bem, deixa-me apontar aqui a maior parte deles, mas pronto, mas ela também me vai falar. Ora, então, e fez há pouco tempo, não sei se é há pouco tempo, mas pelo menos foi há pouco tempo que eu vi uma visita à Islândia de trotinete. Foi há pouco tempo. Não, essa já foi em 2019. Ah, Eu fui quer de dizer, bicicleta há pouco tempo fui de bicicleta. ai, foi. Ai, primeiro foste trotinete e depois foste bicicleta. A Sim, sério? É que fixe, que yeah. fixe. Muito fixe. Então, aqui está a Tânia Mushima. Ela diz que isto, né, que ela faz é muito mais do que sentar o cu no selim e pedalar, certo? É muito mais do que isso. É, E pronto, olha, a tua apresentação está feita. Gostaste? gostei, Ah, gostei. bateu ali Ah, certo. quase tudo, sim, Numa ou noutra coisa, não é? bateu. Uma pessoa, aliás, eu acho que tu já estás assim num estado de evolução muito grande, portanto é natural que haja coisinhas que até já não estejam iguais, não é? Porque de facto o que faz, aquilo que tu fazes é tão sair da zona de conforto que efetivamente vais evoluindo de uma maneira que já estás num patamar, se calhar mais elevado que aquilo que eu consegui captar através da numerologia. Bom, vamos te conhecer ainda melhor. Vou-te fazer assim umas perguntas só rápidas. Diz-me lá, de que é que tu tens saudades? Saudades das pessoas e dos lugares, mas mais das pessoas que quando eu saio, por exemplo, de Portugal, tenho saudades da minha família e dos meus amigos de lá. Uhum, Quando saio dos outros lugares, tenho saudades das pessoas que conheci e de algumas pessoas que me marcaram também. claro, Tenho mais saudades das pessoas. sim, sem dúvida nenhuma, que acaba por ser complicado, não é? Porque nós ligamos-nos tanto que depois acabam por deixar marcas em nós que vamos sempre ali buscar de alguma forma essa lembrança em si. Olha, então, eu costumo sempre perguntar um cheiro que faça lembrar a tua infância, mas no teu caso específico, e até porque eu sei que uma das coisas que mais tu gostas quando andas a bicicleta é exatamente tu sentir os cheiros assim em primeira mão, não é? Tu tens assim algum cheiro que te remeta imediatamente para uma viagem qualquer? Uh, o cheiro da floresta é o que me marca mais nas viagens, porque normalmente quando eu viajo ando no meio da natureza e o cheiro das florestas é uma coisa que me marca bastante, mas o cheiro que mais me marca é o cheiro de casa, que é o cheiro do mar. Ah, pois, acredito que sim mesmo, que é aquilo que nos remete logo e lá está, e não deixa de ir muito longe, pelo menos para a tua, não sei se tu passaste já a infância na Figueira da Foz, passaste a infância na Figueira da Foz? Passei, Já sim, passaste, sim. sim, entrei para a escola primária Ah, na ok, Figueira da pronto, Foz. então já tens ali anos muito marcantes assim, mesmo, claro que dá para voar até lá. Olha, tens assim alguma característica que gostasses de melhorar? Isto é uma versão melhorada de um defeito. Sei lá, podia trabalhar a minha paciência às vezes e ter mais paciência com algumas coisas, mas de Ok, resto tenho, tenho lidado bem comigo mesmo assim. contigo mesmo. Mas claro, sim, temos sempre coisas para melhorar, não é? Claro, Temos sempre as características, são todas para melhorar sempre, mas se calhar às vezes se melhorasse a paciência tinha outros resultados, mas também não quem está mal. diria?
Quem diria? Eu acho que tu és uma rapariga muito paciente. Para fazer o que tu fazes, acho que tens muita Mas ó, paciência. Mas pronto, mas a verdade é que só o simples facto de já ires de bicicleta já diz assim, bem, eu não vou estar ali à espera daquele autocarro, nem pensar. Eu dependo só de mim e não tenho que estar ali a esperar. De alguma maneira, não é a própria impaciência, se calhar está na origem daquilo que tu fazes tão bom, não é? Ora, então, tu tens alguma coisa que te tire do sério? sei lá, mais ou menos. Acho que tenho as coisas que toda a gente tem. Uhum, Se nos mentem ou se nos enganam, ou acho que é só isso. De e sim, resto, e acho que, sim. E já é assim. Tu tens assim valores fortes pelos quais tu te reges. claro, nós temos sempre os nossos valores que têm que ser fortes, não é? Senão não Sim, andamos aqui a fazer nada. eu também concordo muito com Mas, isso. Concordo, mas eu tenho os meus valores, que não são bons, nem são os meus valores, mas queres partilhar e de tento-me alguma a forma reger. aqueles que te faz, por exemplo, sei lá, Oh, ter este estilo de ah, vida? sei lá, partilhar os meus valores é um bocado presunçoso, porque, não é? Mas, sei lá, tento sempre ser o mais justa possível, o mais correta possível e tento-me sempre divertir acima de tudo. Mais É, do que tudo, tento sempre que seja tudo uma diversão. Quer no trabalho, não vou escolher trabalhos que sejam muito sérios enquanto não precisar, quando precisar tenho claro, que escolher e tenho que os fazer. claro que Mas sim. enquanto puder escolher, escolho sempre a diversão. E depois todos os outros valores que eu tento me reger por eles, é um bocado presunçoso estar a falar deles, porque eu acho Tu que já toda a gente se falaste, tu já falaste de valores muito fortes, atenção. E teres consciência disso, atenção que isto até parece que é uma pergunta super banal e isto toda a gente tem valores, mas a verdade é que às vezes nós não temos noção do que é realmente importante para nós, não é? E do que de alguma forma nos podemos regir a nossa vida, ou mesmo passarmos aos nossos filhos ou aos nossos amigos, não é? Há aqueles valores que são mesmo muito importantes, não é? E ter essa noção depois. acho que é assim uma coisa que não é assim tão fácil. Ora, tu tens assim algum ritual diário do qual tu não prescindes? Não, Nada. não. Acho que assim inconscientemente, acho que não. Andas de bicicleta todos os dias? Quase todos. Prontos. Quando estou a trabalhar menos, porque eu trabalho em alta montanha, média alta Uhum, montanha, uhum, e então onde eu estou não dá para, ou estou no meio de um glaciar, ou claro. numa aresta de uma montanha e não dá para pedalar, mas por exemplo, neste momento estou a trabalhar numa montanha, num refúgio a 2100 metros e vou para lá de bicicleta e volto de bicicleta. Pois. Sendo que para ir para lá de bicicleta, mais do que metade do caminho empurra a bicicleta, mas depois divirto-me a descer e para isso vale a pena o esforço, pelo menos até agora para mim tem valido. Então não vale, eu acho que sim. Mas estás a ver, já tens aí um ritual, pelo menos pedalas todos os dias. Sabes que às vezes nós, Sim, quando eu mas não é faço. obrigatório. Não, Às vezes estou na exatamente, Figueira e tenho outras coisas para fazer e não vou pedalar. Ou claro, aqui na Suíça também às vezes apetece-me antes ir fazer uma caminhada quando estou de folga e vou fazer uma caminhada e não ando a pedalar. claro, Não claro. impus isto a mim mesmo. Eu pedalo Sim, porque me apetece e pedalo porque me divirto. Mas quando não me apetece pedalar, eu divirto-me na mesma porque vou sempre claro. fazer aquilo que me Há sempre apetece. uma alternativa, não é? Tenho tido a sorte. Sim. Não é? Há sempre isso. Sabes que às vezes são coisas muito básicas, nós nem temos consciência. Eu tenho pessoas a quem eu pergunto isto e dizem: não, eu não tenho ritual nenhum. Mas depois até vão a dar conta e sei lá, levantam-se sempre da mesma maneira, fazem sempre as mesmas coisas ao acordar, ou por exemplo, antes de deitar, fazem uma coisa qualquer. E ao fim e ao cabo, nós seres humanos acabamos por ter micro hábitos que nem temos consciência, não é? Claro. Não Sim, é? sim, Não isso, é? claro que temos. E Claro que as temos. pessoas acabam por levar isto assim para uma coisa muito esotérica, tipo meditar todos os dias ou fazer qualquer, e Sim, não tem nada a ver com isso, tem a ver com algo que de alguma forma vamos interiorizando na nossa forma de estar
E quando trazemos à nossa consciência dizemos, olha que giro, eu afinal bebo um copo de água todos os dias, olha que engraçado, quando acordo, por exemplo, uma coisa assim, tem a sim. ver connosco, não é? Ora, então, claro que isto é uma pergunta aqui, se calhar um bocadinho difícil para ti. Então, se tu tivesses a oportunidade, de ficar sozinha numa ilha deserta com uma pessoa famosa, quem seria essa pessoa? Famosa, conhecida de toda a gente. Ah, quer dizer, é Ficava com o assim, meu, só ficava com o não. meu sobrinho, por exemplo, se pudesse escolher, mas nunca ia, não escolhia, não ia escolher uma pessoa famosa, porque uma pessoa famosa não é minha amiga e não me diz nada e não Mas sabes estava que, ali a fazer nada. mas sabes que isso assim é fácil, porque esta pergunta é super difícil, porque, não é? A gente levar uma pessoa que gosta é fácil, não é? Agora, uma pessoa levar uma pessoa Sim, que não conhece é super difícil, não é? Mas a verdade é que muitas das vezes as pessoas dizem-me aqui pessoas que não são conhecidas, nem famosas, nem saem em revistas, nem sim, nada disso, não é? Simplesmente é uma pessoa que admiram e não se importavam de passar umas horas com essa pessoa numa ilha deserta, não é? sim, mas sei lá, é-me indiferente, no fundo é-me igual, sabes que eu estou muito habituada a andar sozinha Pois é. e qualquer pessoa que venha é-me igual, no fundo, desde que não me, desde que não me aborreça, por exemplo, Ora, ora, já, ora, já está excelente. já está excelente. Mas sim, mas de resto não tenho nenhuma pessoa em especial que eu fosse escolher, que no fundo é-me indiferente. Pois, acabava por ser, adaptavas-te, não é? Fosse quem fosse, Exato, lá exato, estava, tu exato, adaptavas-te. sim, exato. Ahm, Olha, se tu tivesses de alguma forma que escolher, esta é mesmo muito difícil. Só podias escolher entre nunca mais andar de bicicleta ou nunca mais sair de Portugal. Qual das hipóteses é que tu escolhias? Nunca mais saí de Portugal, porque Portugal também é bonito, Pois é. também posso ocupar muito tempo em Portugal a fazer coisas bonitas e ainda tenho os meus amigos todos e a família perto, por Portanto, isso não era saí de top, Portugal. era top, era Sim, top. Eu ainda sim. pensei que tu dissesses que não andavas, pronto, deixavas a bicicleta de Não, lado não, e ias não. a pé. Não, mesmo se não pudesse andar de bicicleta, há outras coisas que eu posso fazer e tenho sempre os amigos por perto e a família. Portanto, era na mesma, Sim, era resolvido, não é? Olha, sim. então, se calhar eu vou-te fazer já esta pergunta, não é? Ahm, Porquê a bicicleta? Sempre gostaste de andar de bicicleta ou foi algo que tu vieste a descobrir este gosto já em adulta? Não, eu sempre gostei de andar de bicicleta, sempre andei de bicicleta e sempre gostei. A questão é que eu viajava para surfar no início e só que viajar de autocarro com uma prancha atrás e de táxis e de tudo é sempre mais difícil porque logisticamente é mais difícil porque está ali um acessório e esse acessório ou não cabe ou é cobrado a mais Claro. e como eu não trabalho muitos meses num ano, o dinheiro para mim era importante, o dinheiro que eu tinha e que não gastava para poder gastar na semana a seguir e estava ali a gastar dinheiro desnecessariamente porque tinha um acessório e, e depois nos hotéis, por exemplo, tinha que ficar em hotéis, partilhar quarto, que era uma coisa que eu não gostava, já quando eu andei a estudar na universidade não gostava de partilhar casa, sempre gostei muito do meu canto e então comecei a arranjar alternativas, como é que eu posso fazer isto sem estar dependente de outros, Uhum, nomeadamente sem estar dependente de colegas de quarto, né, de hostel, certo, que alguns eram fixes, mas depois muitos incomodavam, claro. porque pá, este clique foi mais na Austrália, porque eu quando fui para lá para fazer o Working Holiday Visa, fiquei em hostels e os hostels tinham muita gente que estavam lá a fazer o mesmo e eu estava lá mais para surfar e esse pessoal o que fazia todo é que trabalhava e depois gastava o dinheiro todo que ganhava em bebedeiras Pois, e eu vivia ali com eles e o estilo de vida não era o mesmo. E claro. foi nessa viagem que eu comecei a pensar
e que tive consciência que o facto de não ser dependente me enervava, porque eu não era dependente em termos de transporte e também não era em termos de alojamento. Claro. Mas eu também não tinha dinheiro para poder ir para um hotel, para um quarto sozinha e Uhum. nem para alugar um carro e andar sozinha todos os dias, porque eu às vezes fazia viagens longas de vários meses e eu não tinha esse dinheiro. E então tinha visto em revistas pessoal a viajar de bicicleta Sim. e achei que podia fazer igual. E a primeira viagem que eu fiz efetivamente até foi com a bicicleta e com a prancha. Pois era isso que eu te Arranjei ia maneira. perguntar, porque tu estavas a dizer assim, e tem que se andar com a prancha, não dá jeito nenhum, porque depois nós também temos que pagar esse extra, e eu a pensar assim, então, mas de bicicleta aquilo dá jeito, porque deve ser muito Pois, complicado, mas não é? isso foi o que eu fiz a primeira viagem assim e depois vi que afinal aquilo não dava jeito nenhum e que aquilo que eu tinha imaginado para essa viagem, que foi uma viagem, Foi eu saí aonde? da Malásia e fui Ah, para ok, Sumatra sim. e depois subi Sumatra pelo centro, pela selva e desci a costa toda de Sumatra. E nessa viagem tive consciência de que não podia ter o melhor dos dois mundos e tinha que Ok, escolher um. E na altura achei que já tinha surfado aquilo que me apetecia e que gostava de andar de bicicleta e escolhi a bicicleta. ok, Mas eu já ok. andava de bicicleta e já tinha bicicletas e já gostava de bicicletas há muitos anos, mas eu gostava também de viajar e as viagens efetivamente para surfar causavam mais transtorno Sim. mental do que as viagens de bicicleta, onde eu era muito mais independente e onde eu podia fazer aquilo que me apetecia, não estava dependente nem de De ninguém, táxis, nem de pois. autocarros, nem de ninguém, Nem nem desses da vontade às transtornos, não é? vezes. Não é? Nem desses Exato, sim. transtornos que efetivamente, pronto, que não dava para controlar, não é? A não ser, como tu estás a dizer, Sim, houvesse, sim, sim. houvesse aí, Transcendiam-me. não é? Claro que sim, que acabava por ser complicado. Olha, então, e a partir daí, ou seja, isso foi mais ou menos há quantos anos que tu começaste a fazer estas viagens de bicicleta? Essa viagem que tu fizeste aí na Malásia? Foi Malásia que tu disseste? Sei lá, pá, aí há 15 anos, É já foi há lá! bastante tempo, Uau! já foi há muito tempo. Não, sim, pá, aí, sim, 12 anos, 13. Bolas, mesmo muito tempo. Então, e a partir daí, é assim, tu começaste com um determinado objetivo, tipo, eu já percebi que tu trabalhas uma parte do ano, não é? E depois o resto do ano Eu trabalho 4 meses e depois o ok, resto não ando a o, viajar. o resto andas a viajar de alguma forma. E tipo, Sim. mas como é que começou inicialmente? Tipo, tu começaste, tipo, olha, vou fazer aqui uma lista de todos os sítios onde eu quero ir e vou começar Não, não. não, 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 não. Saí para a primeira viagem, eu tinha os invernos livres e saí para a primeira viagem, É que tu ainda para mais, que aquilo foi que tu uma trabalhas viagem. muito é nesta altura da primavera, não é? Não, nós já estamos quase no verão. Pronto. Ou seja, é nesta Não, altura eu trabalho no primavera-verão, não é? verão, Pronto, sim. ok. Eu trabalho no verão, sim. Ok. Junho, julho, agosto e setembro. E depois é Ok. assim, eu viajando de bicicleta, eu não tenho gastos quase nenhuns também, Pois, pois. porque eu acampo, Pronto, eu ando ok. de bicicleta, eu não tenho quase gastos nenhuns, que me permite viajar mais tempo. Ok, ok. Porque acaba por, de alguma forma, é assim. Tu vais para sítios que têm. Como é que tu escolhes? Porque, tipo, acampar também em pleno inverno e em sítios que não é que está a chover, que está muito frio, também não é fácil, não é? Mesmo para pedalar e tudo, as condições também não são as melhores. Sim. No fundo eu não escolho, eu escolho aquilo que me apetece a curto prazo, não faço Ok, nenhum plano. Eu, ok. por exemplo, a seguir ao Natal tinha planeado que, não, a seguir à passagem de ano, tinha planeado que saía de casa de bicicleta e começava a descer a costa da África, a costa oeste, que é uma das partes que me falta, é o norte da África, Uhum. a parte oeste, e de repente disse, se calhar vou antes à Islândia. E era inverno, Pois, e eu exatamente, saí de sim. casa em janeiro
para ir para a Islândia e a Islândia não é propriamente um lugar onde no inverno esteja ameno. E eu fui na mesma. Ah, no fundo, quando nós viajamos muito tempo, nós não podemos andar a escolher o que é melhor. É Claro, como fazer uma travessia de um continente. Nós vamos chegar sempre a um ponto que é a temporada das chuvas, ou é o inverno, exatamente, ou sim, é qualquer exatamente. coisa, né? Eu quando andei na América do Sul, quando cheguei a Ushuaia, já estava a começar o inverno, que foi no início do nosso verão. Sim, Também não era a altura ideal, mas foi a altura em que eu cheguei. claro, África é igual. Se eu faço uma travessia de 8 meses em África, logicamente que em alguns países vou apanhar a temporada das chuvas, porque é-me impossível estar na boa temporada nos países pois, todos. exato. Mas isso para mim, a meteorologia não é nenhum impeditivo para eu não ir a algum lado. Ok, ok. Ah, Pelo é-me contrário, não é? indiferente, eu Pelo adapto-me. contrário. Sim, eu vou e adapto-me e gosto de ir. E depois é assim, quando não estão as condições ideais, até é quando nós usufruímos mais do lugar, porque é Uhum, quando há menos pessoas ok, e quando os locais prestam mais atenção a quem está, como foi certo. agora o caso da Islândia. Sim, Há centenas de pessoas a andarem de bicicleta no verão na Islândia. E eu fui lá no inverno claro, é e havia zero completamente pessoas a diferente. andarem de bicicleta. Sim, A pelo primeira menos eu cruzei-me viagem, a com zero. primeira foi muito diferente. A viagem de trotinete e depois a viagem de Sim, 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 porque diferente. eu na viagem de trotinete estava mais, por exemplo, eu fazia 50 quilómetros ou 40 e depois se eu sabia que ia haver uma grande tempestade, eu apanhava uma boleia, ia para um lugar e esperava. E eu aqui Claro, estava, em termos de transporte, estava completamente autónoma, pois, porque eu, eu, eu tinha, eu, eu não tinha, né? Mas eu queria fazer os quilómetros todos, e então houve muitos dias que eu tive que estar parada porque não dava para andar, porque na hum, Islândia, quando há tempestades, não dá para não dá. sair, e então eu tive que esticar mais os outros dias, e foi uma viagem que puxou muito mais por mim. E depois é assim, quando eu fui de trotinete estava bom tempo, apesar de ter sido inverno, mas era o Sim, início do inverno e estava bom tempo, era eu nunca apanhei pacífico, não é? nenhuma tempestade. E eu, nesta viagem que fiz de bicicleta, apanhei muitas tempestades. Nomeadamente, apanhei até um dia em que a polícia me mandou parar de andar de bicicleta e ir para um hotel porque eu não podia andar na rua, porque eles, quando lançam o alerta Já laranja, acho alertas, que não é é? laranja, Sim, sim, não se pode andar. E a ok. polícia apanhou-me, já estava alerta amarelo e dali a 2 horas ia entrar o alerta laranja e a polícia mandou-me parar e disse que eu tinha que ir para um hotel e que não podia andar ali. Ou Pois, de seja, alguma eu estava maneira, tu mais também exposta. tens que estar atenta a essas coisas todas, não é? Em determinados países, por mais que tu queiras Sim, estar sim, sim. desligada das tecnologias e das notícias e tudo mais, não é? A verdade é que tens que estar mais atenta a essas coisas, não é? Sim, mas eu estava ali atenta, mas eles também foi uma forma de precaução. Oh, Eu sabia, claro que sim, eu não é? sabia que eu tinha mais 2 horas de janela para ir até ao hotel. Por Pois, acaso a tempestade chegou um bocado antes, e aquilo estava tudo a tocar na razia. ok, Mas eu se calhar faltavam-me 10 quilómetros e era ok. mais ou menos 2 horas com o tempo que estava, porque estava mesmo Uhum. muito mau tempo e muito vento. Mas eu sabia que ia conseguir chegar, quanto mais não fosse a caminhar e a empurrar a bicicleta. Pois, Mas a pois. polícia também tem que fazer o papel O deles, papel, né? claro, claro que sim, E claro que eles não sim. me conhecem e não sabem se eu consigo fazer um esforço ou não, e então fazem o papel deles E também. depois também não tinhas uma história para contar, não é? Porque ao fim e ao cabo isso vais recordar para Sim, sempre, não é? E acaba por ser até sim, engraçado, não é? Porque o bom destas sim. coisas é que os desafios depois de ultrapassados são sempre histórias para a gente contar, não é? Exato, sim. Não é? Acaba por ser isso, não é? Tu tens tipo, tens assim um horário tipo para começares durante o dia, acabas a uma determinada hora. Como é que tu fazes ou vais ou depende dos dias. Tipo, olha, é quando acordar ou é quando me apetecer. É, Depende dos dias. ok. Normalmente eu acordo sozinha e cedo, Pois mas chega, não é? numa viagem, por exemplo, em travessias que eu fiz em África,
América do Sul, em África principalmente, que está sempre bom tempo, uma pessoa acorda com o nascer do sol e depois eu faço o meu pequeno almoço, tranquilo, arrumo tudo, porque aquilo não é uma pessoa levanta-se e começa a andar de bicicleta. Claro, Entre claro que sim. eu acordar e eu começar a andar de bicicleta, existe ali uma hora e meia, Claro, em que eu tenho que cozinhar o pequeno almoço, tenho que lavar, eu tenho que arrumar a tenda, eu tenho que meter tudo na bicicleta e essa logística toda ainda demora uma hora a uma hora e meia. E então depois começo a andar de bicicleta e ando o dia todo até a partir das 4h30, 5 horas, 5 ou 6, começo a procurar um lugar para acampar, mas ok, ok, tenho que me adaptar também aos lugares, né? Não claro, posso, eu adapto-me sempre aos lugares. Por exemplo, se um dia eu vejo uma coisa, eu lembro que em Angola houve um dia que eu saí, fiz 15 quilómetros e parei pois, porque fiz 15 quilómetros a subir, estavam 40 graus e claro, eu estava cansada e estava farta de subir e estava farta de transpirar e de ter fome e claro, disse vou parar aqui. E então vi lá uma quinta de café e perguntei se podia lá acampar e eles disseram que sim. Inclusivamente eles tinham, aquilo era tipo uma quinta com um hotel, era tipo um turismo rural uau, e tinha um restaurante e eu disse, vou ficar aqui, assim posso ir comer ao restaurante, porque andar todos os dias também a comer a mesma coisa é fixe, mas claro, é comida, claro, mas também farta e cansa, e às vezes quando nós temos um restaurante, principalmente nestes países onde é super difícil de arranjar, quando há sim, um restaurante num turismo rural em que tem uma comida mais nossa, né, mais sim, sim, ocidental, sim, sim, e eu nesse dia fiz 15 quilómetros e parei. claro. Ou seja, dias, Depende, mas se não, dias não ando são de dias, não bicicleta, é? sim, Mas mas tipo, tu tens assim, tipo, um máximo, quantos quilómetros é que tu já hum, fizeste assim num dia? Tens assim Uh, ideia? o meu máximo que eu fiz foi 170 quilómetros Num num dia? dia, Ai, Nossa sim. Senhora. Mas eu apanhei para aí 80 quilómetros a descer e os Ah, outros também não sim, a é. gente, claro, não é, Então é foi desvalorizar mais ou menos isso, fácil, claro, é desvalorizar, pois, fácil, claro, mas, claro. não- mas eu tenho consciência de que fiz demasiado e que cheguei ao fim do dia e estava toda rota e Pois, farta isso pode e comprometer depois que também o resto da viagem, não é? Quando às vezes tu deixas chegar ao limite, isso depois sim, também, não é? Acaba por, sim, sim. não é? Mas Sim, tu aconteceu-me tens isso, por dias de exemplo, descanso ou não? Tu, por exemplo, tens dias de descanso ou não? não tenho obrigatórios, tenho se me apetecer. Ok, mas tipo, Se me há assim um apetecer, ou dia em que quando tu estou dizes assim, cansada. olha, não vou pedalar hoje. Hoje vou ficar aqui até onde é um sítio É porreiro. assim, eu para ficar, pois, eu para ficar tem que ser num sítio que não pode ser, por exemplo, eu atravessei a Etiópia e eu não parei nenhum dia, porque aquilo não Pois, havia nenhum dia, nenhum lugar para parar e aquela claro. viagem estava a ser intensa e eu queria era sair dali e Uhum, entrar noutro país pois, e nunca parei. Fiz 20 dias seguidos e não parei. bolas. Mas depois tento, às vezes, tento parar 2 ou 3 dias, até porque é preciso fazer um bocado de manutenção à bicicleta, é preciso lavar Claro. a roupa. Eu só tenho duas mudas de roupa, né? Uma para a Pois, bicicleta e uma. Preciso lavar a roupa, preciso. Então, se encontrar uma cidade, uma vila que seja mais simpática ou que tenha qualquer coisa para fazer, paro. ficas lá, não é? Uh, Acabas por ficar lá. sim, por Porque tu, exemplo, a Tanzânia eu também não parei muito porque eu escolhi um caminho que era difícil, porque pensava que o caminho era fixe e foi, mas o caminho era difícil e não havia lugares para parar. Mas, ok, por exemplo, eu no Quénia parei bastantes vezes. sim. Em cada semana parava 2 dias, por exemplo, em cada 8 dias parava depois mais 2 ou 3 dias, Dizem que o porque fui Quénia é encontrando. daqueles países, por acaso ouvi há pouco tempo, até foi num podcast, eu não conheço o Quénia, mas efetivamente a pessoa que estava a falar trabalhou lá e esteve lá durante muito tempo e diz que assim é um país espetacular e que as pessoas são qualquer coisa, mesmo em termos Sim, de. sim, são todos. A Tanzânia também é fixe e a Etiópia também, mas a Etiópia tem uma cultura muito particular Ok, e é um bocado cansativo viajar
principalmente de bicicleta, é muito intenso viajar na É Etiópia. mais por termos emocionais. É isso. Quando tu dizes que é intenso, é de alguma forma para tu Também, te conseguires sim. adaptar, não é? Sim, é uma cultura muito diferente da nossa e é Ok, uma cultura muito selvagem e nós não nos pronto. conseguimos adaptar de um dia para o outro àquilo. Ok. E quando nós estamos de bicicleta e a acampar, estamos expostos a eles Uhum, 24 horas por dia claro. e eles também estão ativos 24 horas por dia sobre nós. Uhum, E é uma viagem que é dura e depois há lugares em guerra que nós temos que atravessar e nós sabemos que não acontece nada porque eles protegem os turistas e uhum, eles protegem os estrangeiros. Regra geral, nestes países de conflitos, a não ser que haja guerrilhas, e uhum. essas sim não lhes importa se são turistas Ou ou não? são Uhum, viajantes ou não, mas quando há guerras civis, quando há guerras em países, quando há situações dessas, é raro acontecer qualquer coisa a um viajante estrangeiro. uhum. Eles tentam sempre proteger e assim que começa a acontecer qualquer coisa a um civil estrangeiro, o governo intervém logo. E, Ok, portanto, uma pessoa tem medo, né? Toda a gente tem medo, mas é 90% seguro que não nos vai acontecer nada. Mas ok. está uma guerra a acontecer. Eu passei numa vila na Etiópia onde estavam pessoas no chão porque estava a acontecer uma guerra. Mas Ok, antes de eu passar, 100 quilómetros antes, já havia militares que escoltavam, pois também não ok, havia quase estrangeiros nenhuns, né? claro. Mas que escoltavam e que foi na fronteira com o Quénia. Existe uma guerra já há mais de 200 Uhum, anos, que é uhum, uma guerra tribal em Moyale, e uhum, eles, 100 quilómetros antes, escoltavam. E foram 2 dias de escolta e até há. Portanto, não te acontece nada, mas está a haver claro, uma guerra, tu ouves tiros e vês pessoas que estão mortas no claro. chão É e que eles. emocionalmente é puxado, sim, Sim, muito mesmo, sim, muito mesmo. sim. São países diferentes e depois Claro, não há comida em todo lado. São países mais difíceis, mas claro. é um país muito bonito, mas é um país difícil. Mas todos os outros países da África são todos espetaculares. O Uganda é espetacular, o Ruanda é espetacular, o Malawi, a Tanzânia, o Quénia também. O Quénia é Uhum, só mais evoluído porque tem muitos expatriados e então torna-se um bocado mais evoluído e tem condições básicas um bocado melhores, mas claro. também depende dos sítios, aquilo é muito grande, não é? Depende dos Pois. sítios onde tu passas. De alguma forma, se calhar também é uma coisa muito resumida, não é? Aquilo é resumir ao sítio, se calhar, onde estavam, mas por acaso até fiquei curiosa quando ouvi isso e agora quando Exatamente, tu porque falaste, depois não é é? assim, quando eu passei no Quénia, eu atravessei o Quénia do norte a sul. Ou seja, Depois cheguei conheces ao bem, sul, não em é? vez de ir. Pois, Não, não é que conheço bem, mas passei em lugares que não eram turísticos. sim, Enquanto que quem viaja para o Quénia, logicamente, não vai a aldeias que claro, eu fui que não tinham interesse nenhum, não é? Vão a sim, sítios que têm interesse. E, uhum, portanto, aí, logicamente, que aquilo está trabalhado para o turismo e, exato, logicamente, que as pessoas são fixe e recebem bem. Mas claro, em todo lado recebem bem. Eu, por exemplo, toda a gente fala do Ruanda e do Uganda, que tem guerras, e toda a gente fala de Angola, e eu fui super bem recebida em Angola, e Angola é um país espetacular para viajar. sim, No sim, entanto, sim, se eu for sim. dizer a alguém para ir a Angola, eles vão logo dizer que é perigoso e que matem e assaltam e Não, blá olha blá blá. que eu, por acaso, é daqueles sítios que é muito raro uma pessoa que já esteve em Angola me dizer uma coisa dessas. Pelo contrário. Aliás, eu acho que não conheço ninguém que lá tenha ido e que não recomende de alguma maneira. Portanto, aquilo tem que ter uma magia, Sim, uma magia muito sim, especial, não Angola. é? Tem que ter Angola é assim. espetacular, sim. Sim. E depois Também, nós que falamos tu português, também tens ali, não é? Por mais que eu não sei se tu estiveste lá muito tempo ou não, ou se tinhas alguma recordação, mas o facto de ter sido o país onde tu nasceste, claro que isso também tem uma ligação muito grande, não é? É algo que nós sim, mas eles sentimos, não só é? sabiam. Ah, sim, claro. É, Ah, claro, claro, não é? claro. Mas sim, sim, claro. Mas o facto de, por exemplo, eu chegava a lugares, eu em Angola nunca fui para nenhum hotel. E chegar a um lugar e na maior parte dos sítios pedem-te o passaporte por Sim, questões de segurança. claro. E mostrares o teu passaporte que é angolano, tens logo outra recepção, tens Claro,
claro. Só o facto já de falares português já tens outra recepção, Sim, que um estrangeiro não tem. pois Eu lembro acaba por ser diferente, não é? eu em Angola conheci um outro ciclista que era um holandês e Uhum, nós ainda andámos juntos ali 7 ou 8 dias e, e ele muitas vezes dizia-me, olha, vai lá tu porque se tu fores lá é tudo muito mais fácil e eu sabia que era. Eu chegava pois. lá a falar português, eu pedia para acampar em algum lugar, toda a gente me dizia que sim, toda a gente me fazia tudo, só o facto de falar português já ajuda bastante. E tu sentes Porque isso eles acham que nos outros nós, países também? Por exemplo, de alguma forma, sei lá, não é? Deves falar o inglês, não é? De alguma forma, na maior parte dos sim, sítios. Tu notas, por exemplo, sei lá, se tu falasses a própria língua deles ou que isso seria diferente, não é? Até porque tu passas por sítios em que claro. as pessoas nem dominam o inglês, não é? Claro, Não claro, é? mas se eu como conseguisse comunicar com eles na língua deles, claro que não é. Nós Completamente em diferente. Portugal, se aparecer um francês ou se aparecer um italiano que nos fala num restaurante que nos fala em português, nós também apreciamos e ficamos contentes. Claro, Quer dizer que a claro. pessoa não veio só aterrar neste país para Sim, usar as coisas, interessou-se pela cultura, é um claro, sinónimo disso, no fundo, não é? claro, claro que E sim. então eu acho que sim, que claro que ajuda. Claro que sim. Olha, houve assim algum sítio, bem, tu já falaste aí, não é? Eu estava para te pegar, mas não te queria interromper, mas já houve um sítio em que tu sentisses verdadeiramente medo, mesmo a pôr em causa tu, por exemplo, continuas a viagem? Não. Não. Não, Ok. não. Mesmo na Etiópia existem casos em que tu às vezes tens medo, né? Mas, eh, mas nunca tive medo de me ir embora, porque eu acho que ninguém faz mal a ninguém em lado nenhum. E eu acho que nós até em Portugal. Olha, eu digo sempre isto, e as únicas 2 vezes que eu fui assaltada foi em Portugal, na Figueira da Foz. Nem fui assaltada, fui roubada. Sim. E a única vez que a única vez que fui assediada mais seriamente foi em Sim, Portugal, na Lausanne. Portanto, isso de nem facto sequer acaba por ser também sei lá, um problema ou um desafio, não é? Porque às vezes nem é só o facto de tens tu de ter, estás a sim, passar, tens de não ter é? atenção. Ok, Sim, ok, tens de ter mais atenção, tens de ter atenção às tuas atitudes, tens de ter uma atitude mais arrogante às vezes, ok, que é o que te protege, ok. mas a única vez que me aconteceu algo que eu achei que passou um bocado o limite foi em Uhum, Portugal, fez, numa cidade onde não se passa nada e toda a gente é fixe, que foi na fez, Lausanne. E fez. as únicas 2 vezes que eu fui roubada foi também numa cidade onde não se passa nada, que foi na Figueira da Foz. Opa, E são sério. 2 cidades que eu adoro, são 2 cidades que eu gosto e que eu acho super tranquilas e que têm gente espetacular e foi por isso eu acho que Portanto, não tem nada a ver, né? sim, Absolutamente, não tem não, nada a eu ver, acho que não. não tem Sim, nada a ver. pois. Olha, tu, sei lá, de dentre os vários sítios onde já estiveste, consegues-me dizer o sítio que mais te surpreendeu? Que mais me surpreendeu, vários sítios já me surpreenderam por questões Imagino, diferentes. imagino. Mas não sei se, pois, mas se tu queres me dizer o sítio que eu mais gostei foi o Nepal, sem dúvida nenhuma, Ah, que giro. e de pedalar a Namíbia, mas surpreender, muitos sítios me surpreendem. Ah, Por exemplo, eu imagino. ano passado fui às Canárias e eu não dava nada pelas Canárias e adorei. E vim de lá com outra ideia das Canárias, portanto, nesse sentido foi uma surpresa. Imagino. Mas todos os lugares, por Tu exemplo, tinhas chegar ao fotografias Irão, brutais nas Canárias. Mesmo, pois, brutais. Sim, acho que pois foi. aquilo é bonito. Sim, Mas depois vais ao Irão, ficas surpreendida com a hospitalidade que tens lá. sim. Vais ao Uhum. Cazaquistão, que é um país que toda a gente Tem medo, não acaba é? em e então é Sim, super sim, perigoso.
Sim. e também és super surpreendida com a hospitalidade. Uhum. Sei lá, todos os países te surpreendem, ou com a beleza, ou Ou, há ou, sempre se- qualquer coisa ou que te com o toque das surpreende. pessoas, não é? Porque é muito Exato, isto sim. também, porque é uma das coisas que mais te falas, não é? Que de alguma forma tem muitas vantagens o viajar de bicicleta, mas uma das principais vantagens, e é essa que de alguma forma tu marcas mais, é as pessoas que tu encontras pelo caminho, não é? Porque sejam turistas, Sim, sejam as pessoas de lá, não é? sim, sim, sim. São sempre as pessoas que marcam mais, embora eu não saia de casa para ir ver pessoas, regra geral, o que Ah, está mal, claro, não é? Quando eu claro. saio de casa é para ir ver, o que eu gosto são as paisagens, Sim, sim. mas o que me surpreende sempre mais são as pessoas, sem dúvida nenhuma. Tu tens assim alguma E o que marca história mais a gente, que, que consigas replicar, assim, uma história engraçada que te tenha acontecido? oh, sei lá, tenho tantas, Pois olha, imagino. sei lá, pois, Eu olha, espero bem que tenho uma descrevas na isso tudo. Namíbia. Sim, eu costumo escrever as minhas viagens, eu escrevo diariamente. Ah, boa, oh, boa. Por exemplo, na Namíbia, o norte da Namíbia a Namíbia é um bocado separada. Uhum, Há a Namíbia centro e sul é mais habitada por gente branca e o norte, no fundo, quando a Namíbia foi colonizada, eles empurraram os nativos para o norte uhum, e que era onde o clima era a parte mais pobre do país. ok. E os colonizadores empurraram os colonizados, né, os locais, para o norte. Uhum, E então aquela ficou tipo a chamada parte negra da Namíbia. ok. Que curiosamente a Namíbia, apesar de toda a gente dizer que a Namíbia é um país super desenvolvido e não é nada perigoso e é tipo a Europa em África, Uhum, curiosamente foi o país onde eu tive que ter mais cuidado para não me roubarem nada, ok. porque é o país onde roubam mais turistas. Sem violência, mas roubam. Uhum, Uh, há muito turista e então há muitos assaltos, a carros principalmente. E eu lembro-me que eu estava na parte norte e eu quando uhum, entrei, eu vinha de Angola e no dia em que eu entrei, eu fiquei eu encontrei uns amigos na fronteira, uns amigos portugueses, e ficámos lá montes de tempo e então quando eu entrei na Namíbia já era tarde e eu não queria trocar dinheiro, queria isto e aquilo, uhum, já há 20 dias que não ia a um hotel, nem é uma coisa como deve ser uhum, e então parei lá num hotel uhum. na fronteira, que curiosamente era de uma senhora portuguesa. E eu até queria só ficar uma noite. Ela disse: Não, não, estás com um ar muito cansado, ficas aqui 2 noites, que eu não te cobro nada, e fica aí. E eu acabei por ficar lá Oh, duas querida. noites. Sim, e depois ela tinha uns amigos portugueses que iam sempre lá comer, Uhum, e eu, nesse dia do jantar, eles convidaram-me para me juntar à mesa deles, e eu passei a noite lá com eles, a uhum, conversar e então eles disseram-me: olha, aqui na parte norte da Namíbia tens de ter cuidado, porque isto é uma parte que é mais pobre uhum. e há mais assaltos, isto e aquilo, e começaram-me logo a contar coisas, né? Que no fundo muitas vezes não me interessam para nada essas coisas, porque eu Pois, estou estou ali e eu vou andar ali, escusam de me estar a a enfiar assustar, não coisas é? na cabeça. Claro. Exato. E Estão eu a disse: gastar a tua sim, energia. sim. Exatamente. E eu nesse dia até queria sair do hotel para ir trocar dinheiro, porque eu tinha Uhum, euros e queria trocar, e ela, a senhora não me quis deixar, não queria deixar ir sozinha, dizia uhum. que ia para eu esperar com um rapaz lá, um empregado lá do hotel que ia comigo, mas eu depois insisti, disse que ia sozinha, e eu efetivamente fui trocar dinheiro e ninguém me fez mal nenhum, mas pronto, eles têm aqueles receios deles lá, e quando eu comecei a descer, do lado direito tinha o Etocha e depois do lado esquerdo tinha assim vilazinhas. Sim. E o Etocha já me tinham dito para eu não andar a acampar ali, porque aquilo é vedado, mas Uhum, há animais que ou estragam, ou a vedação se estraga, ou não sei o quê, e podem passar. E uhum, então, para não andar muito ali a acampar, e a realidade é que aquilo era vedado junto à estrada e não dava para acampar. uhum, Então, eu fui a uma aldeiazita lá,
e disse: acham que eu posso meter a tenda aqui no meio da aldeia e dormir? Amanhã vou-me embora. E eles disseram que sim. Mas depois eu ia começar a tirar as coisas da bicicleta e vi que eles estava tudo bêbado na aldeia. E então comecei a pensar: bem, isto, se calhar é melhor eu continuar mais uns quilómetros para a frente, que esta malta está toda bêbada e já nem me vão deixar descansar. E Pois, depois, pronto, o pessoal bêbado às vezes faz coisas que não são fixe. claro. E estava mesmo tudo bêbado, mulheres, homens, só Oh, não meu estavam Deus. bêbadas as crianças, estava tudo bêbado. E eles bebem aquele, tipo, é um licor que eles fazem Sim, com sim. leite, que é fermentado e aquilo. E eu Não é disse, preciso muito, não é? assim, eu fui lá ao pé de dois e disse: olha, afinal ainda é cedo e eu vou-me embora, vou acampar noutro lugar. E os gajos, mas não queres ficar aqui? Não sei o quê, já me estavam a puxar a bicicleta. Eu disse: não, não, eu vou-me embora. E então continuei, mas não havia mais nada. E eu aí comecei a pensar: se calhar fiz um disparate e devia lá ter ficado com os bêbados, porque eu aqui nem sequer vou arranjar um lugar, tudo é vedado. E depois na estrada também é perigoso, não é? Porque na Claro. Namíbia há muitos acidentes de carro porque eles andam muito depressa, aquilo tem nas retas e eles andam depressa. Ok. Pronto, mas fui continuando. E entretanto começou a cair a noite. E eu comecei a ver, se calhar eu fiz mesmo um disparate e não devia ter continuado. E Ok. entretanto encontro quatro putos a cavar ao pé da estrada, lá num terrenozito agrícola. Sim. E chamei os putos e disse assim: onde é que vocês moram? E os putos já havia um que falava inglês. E o puto, é lá ao fundo, e aquilo via-se lá assim umas sombrasitas, pá, mas ainda era bastante longe. E eu disse, então e olha lá, e os teus pais, onde é que estão? E ele disse, o meu pai está lá no outro terreno e a minha mãe está com as vacas, eles tinham duas vaquitas. E eu disse, olha, e tu achas que o teu pai me deixava acampar aí dentro? E ele, acho que sim, mas tenho que lhe perguntar. Eles em África têm uma coisa que é respeitam muito as hierarquias. Sim. E bem? Portanto, um miúdo não vai fazer nada sem perguntar a um mais velho. Uhum. Uhum. E então o puto desapareceu, foi lá perguntar ao pai, e quando voltou até já estava de noite, e veio ele e o pai, e eu disse ao puto, pedi-lhe para traduzir, porque eles falavam um dialeto, Claro. e disse ao puto para pedir ao pai se eu podia acampar ali, que no dia a seguir ia-me embora, mas que estava super cansada, já tinha feito quilómetros a mais, e o pai disse que sim, não sei o quê, então eu fui com eles e ainda andei para aí 2 quilómetros até. My Aquilo God. eram umas cubatasitas. Sim. E então eles era tipo umas palhotas, eles arranjaram-me lá uma palhota, porque depois à noite havia grandes tempestades, arranjaram-me lá uma palhota, disseram para eu meter a tenda por baixo da palhota, e eu dormi, entretanto eles foram ainda continuar a trabalhar, e eu nesse dia nem jantei porque estava super cansada, Imagino, claro. montei a tenda, e me enfiei-me no saco de cama e dormi, na tenda e dormi. E tinha a tenda aberta. Era um pai 10 e tal da noite, 11 horas, acordo assim com uma luz na cara e acordo assim de repente e vejo assim montes de cabeças assim em cima de E tu, mim. ai meu Deus. Eu tinha a tenda aberta. E depois, assim todos perdidos, assim bastante até, nem eram mulatos, eram assim mesmo pretos. E eu via assim as cabeças todas, eles eram cinco filhos, mais o pai e a mãe, todos em cima de mim, e eu assim com uma lanterna nos olhos, e eu assim, ai com caraças, estou lixada, então estes Pois. gajos deixaram-me aqui acampar, e agora afinal não queriam nada, E e já me agora? vão pedir coisas de certeza absoluta. E então fingi que estava a dormir cheia de sono, e eles faziam hey, hey, e eu disse, às tantas, levantei assim um bocado a cabeça e disse: estou a dormir, vão-se embora que amanhã falamos. E eles insistiam, e eu estou lixada, estes gajos já me Opa. vão pedir alguma coisa, ou de certeza, então para que é Pois. que eles me estão a acordar às 11 da noite? Todos em cima de mim, Sim. e depois aquilo era de noite, não é? Eu nem sabia quantos é que havia, e ainda por cima estava uma grande tempestade de relâmpagos e chuva. Oh meu Ou Deus. seja, aquela situação não era assim nada confortável. E eu, bem, tive que sair da cama, né? Do Sim. colchão, e tive que sair da tenda e perguntar o que é que eles queriam.
Pois o único que falava inglês era aquele puto, o primeiro que eu Sim, tinha sim, sim, encontrado, sim. e ele disse-me: Olha, vem connosco. E eu, aí, agora E vou com agora que está eles. tudo piorado. Oh, meu Deus. Yeah, agora vou com eles, mas também não podia dizer que não. Claro, estavas no terreno Fui com deles, né? eles, não é? Fui com eles e eles sempre a andarem. E aquilo eram várias cubatas assim separadas, e depois havia duas casitas de lata, aquelas latas. Sim, 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 sim. E eu fui e entramos para uma casita dessa de lata. E eu, bem, estou lixado hoje. Já estava a imaginar-me a acabar num caldeirão cozido ou assim. Ah, Ai, não. Uma entrei lá carniça para de dentro, qualidade. entrei lá para dentro e eles mandaram-me sentar. Eu sentei-me, e a mãe foi assim para uma partezita que era atrás de uma cortina, Sim. aí é que eu pensei, estou mesmo lixada. E a mãe veio com um grande tabuleiro gigante, Ei, epá. cheio de comida, Ei, não comida acredito. super pobre, não é? Porque eles eram super pobres, nem sequer água tinham, eles nem sequer tinham uma casa de banho naquele lugar. Meu Deus. Uh, o miúdo até me veio dizer que eu podia usar um balde de água, que eu nem quis, porque eu vi que eles não tinham água, nem sei onde é que eles iam Claro, buscar aquela água, e que aquilo era precioso para eles e eu nem sequer. Ele disse: claro. Ah, mas podes-te lavar com essa água, e eu não quis para não estar a usar a água deles, Sim. coitados. Um, e, e ela tinha uns peixitos, muito pequenitos, fritos, Opa, não. que eu acho que deve ser do sítio onde eles vão buscar a água, devia ser uma ribeira ou assim, arroz e depois vegetais, porque eles eram agricultores. Sim, E uma coisa de leite, assim um jarrozito com leite, que devia sim. ser das vacas, que eles tinham duas vacas. E fizeram-me um grande banquete, ou seja, aquelas Opa, não. pessoas depois de estarem um dia inteiro a trabalhar no campo, uh, Inacreditável. foram-me acordar às tantas da noite, cozinharam para mim, foram-me acordar, e depois o puto dizia: Come, a minha mãe diz que tens que comer porque amanhã precisas de força. Opa. Pois, e eu já a pensar: Olha, vai-me acontecer alguma coisa, então estes Opa, gajos já foram. viste? Opa, que lindo. É Yeah, mesmo. yeah, É muito, claro que é normal, não é? Mesmo tudo sendo completamente aberta, não é? Como eu já disse, não é? Que tu já estás aí num nível quando eu falo em aceitação dos outros e tudo mais, é pá, isto já não é conversa para ti, não é? Tu já estás num nível muito evoluído, não é? Quando de facto nós descemos sempre, não é? A este julgamento. sim, E o que é que vai ser, não é? sim, De alguma forma. Ah pá, isto foi assim uma, como eu costumo chamar, uma yeah, lapada de luva branca, não é? Mesmo, sim, sim. mesmo de tamanha Yeah. E gratidão, não então, é? pronto, depois eu disse-lhes que comia se eles comessem também comigo, porque eles queriam me dar comida, mas não Pois, comiam, porque eles meu acham Deus, sempre que nós somos brancos, somos mais ricos, somos superiores e não somos, né? pois Mas não, eles nada, lá, nem África, infelizmente, ainda vem a diferença preto e dessa branco e maneira, não amarelo, é? Claro. e, mas para nós é tudo igual, ou, se não é para muitos de nós, deveria Uhum. ser. Mas pronto, e esta história eu conto muitas vezes porque realmente foi uma das Opa, que me marcou, e eu brutal. apontei o lugar onde eles moram, porque gostava de lá voltar um dia e de encontrá-los, Sim, apesar de que sim, já passaram 3 anos agora e que a esperança de vida destas pessoas é bastante curta, pois, portanto eu nem sei se os pais, depois houve o Covid, nem sei o que é claro, que lhes aconteceu claro, ou não. claro. Meu Estava de lá Deus. voltar e de lá ir, apesar de ser um lugar que sem ser de carro é super. Mas não me importava de ir até à capital, alugar um carro e ir lá para ver se eles ainda lá estão e Opa, agradecer-lhes o que eles realmente. fizeram por mim. Realmente, Um, que fantástico mesmo, que fantástico. Opa, são estas histórias que e ficam, não é? depois, no dia a seguir, para me ir embora, a senhora veio-me dar leite. Sim. E Opa. eu não gosto de leite, eu não gosto do sabor do leite, ou seja, o leite Uhum. para mim tem que ser com muito chocolate, Sim, é a para única coisa que disfarçar, não passa é? no leite é muito chocolate, sim, Pois, de mas resto lá nem café nem nada, não há o nada que me tire, chocolate não não devia ter, havia. né? Então Pois. ela veio com um coisa de leite e eu assim ia com caraças, agora tenho E que beber aqui uma golada deste leite. Lá bebi o leite e ela dizia: bebe mais, que isto é um leite especial que dá força, é lá uma coisa qualquer que eles tinham.
e ela a dizer-me para beber mais e só aquele cheiro já me estava a dar. É E que tu não então, podias vomitar, não é? Aquilo não, era uma não, ofensa, nada. não é? E Fogo. depois eu fiquei a arranjar a bicicleta e a montar as coisas todas, e ela e o marido apareceram no fim, todos vestidos, eles tinham uma tribo, né? Eles Sim, pertenciam a uma tribo, todos vestidos a a rigor, rigor. e depois eu pedi, sim, todos bonitos, super bonitos, e depois eu tirei uma foto, eles com a minha bicicleta, Opa, e não. eu gostava de lá voltar um dia com essa foto e mostrar-lhes, Oh meu Deus, e que coisa. pronto, não Não, sei, sabe? que história tão Yeah, bonita mesmo. Realmente, e yeah, lá está, olha, muito daquilo que eu falei inicialmente na tua apresentação, de que eu falava, não é? Tu és uma pessoa naturalmente intuitiva, não é? E tu tens consciência disso, porque lá está, mesmo em viagem, então essa intuição é ativada ao máximo. Quando tu estás num determinado sítio, epá, eu até estou cansada, eu até ficava aqui, mas isto vai haver problemas de certeza absoluta. Eu não vou descansar, eu não vou, então eu prefiro de alguma forma andar mais uns quilómetros, mas de facto tu ouviste a tua intuição e o universo até te compensou da melhor maneira, não é? sim, Não é? Porque de sim, facto, sim, sim, sim. Meu Deus. Olha, nós já estamos aqui com uma hora, de Ah, podcast. é? É verdade, mas eu quero muito fazer-te aqui uma pergunta. Aliás, eu queria te fazer muitas mais. Mas ahm, tu, tu dizes que viajar de bicicleta é realmente reduzir a vida ao essencial. E eu tenho de fazer esta questão, não é? Tu, tu notas, ou por exemplo, tu notas que, sei lá, que a tua família notou essa diferença em ti, porque tu de certeza absoluta que tu mudaste, não é? Porque nós mudamos, mesmo que tu fosses uma pessoa já extremamente prática, extremamente, se calhar até não eras de grandes, não é? Grandes coisinhas, grandes detalhes, ou grandes necessidades, mas efetivamente é pá, se calhar vivias com todas as condições e agora reduziste ao essencial, que não quer dizer que seja sem condições, mas é o essencial. O que é que tu notaste mais diferença em ti? De certeza que houve aí uma mudança, não é? Sei lá, é assim, eu no início nem sequer gostava de viajar. Pois, Eu, eu tive a sorte de quando fui morar para Portugal, fui morar para a Figueira da Foz. E a Figueira da Foz é um sítio espetacular para se crescer, porque é um lugar seguro uhum, e é um lugar que tudo é próximo e pratica-se muito desporto, é um lugar espetacular. E eu tive a sorte de crescer ali e de me fazer pessoa ali, não é? E uhum. então tudo o que eu sou também devo muito aos meus amigos, ao lugar onde eu cresci, à minha família e isso tudo. E naturalmente que eu não posso ter mudado tanto, porque as pessoas também não podem mudar, não é? As pessoas nascem uma coisa e são assim para sempre. Claro, Podem. nós despertamos é coisas que já estão em Isto é a nós, minha não é? opinião. Não é? Eu acho é que nós Exato. despertamos, ou Agora, seja, isso já estava em ti, despertou sim. ainda mais, não é? Sim, mas eu no início, por exemplo, eu lembro-me no ano em que eu deveria ter ido para Erasmus, eu Uhum. nem sequer me candidatei porque eu não queria sair da Figueira, porque eu dizia, mas o que é que e na minha turma ia tudo para a Itália. E eu dizia, Pois. mas o que é que eu vou fazer para a Itália se nem tem Tenho mar, tenho tudo não tenho aqui, lá os né? meus amigos, tenho tudo aqui, não, eu fico cá, eu não quero ir. E eu nem sequer me candidatei porque eu não queria ir. Uhum, E então isso prova que eu queria estar ali. Depois eu só comecei a viajar quando, com o meu grupo de amigos de bodyboard, começámos a viajar para ir uhum. apanhar ondas, né? Porque o sonho de qualquer pessoa que faz surf é ir ao Havaí ou ir à Indonésia. E eu Pois. sempre quis ir à Indonésia, os meus amigos também, e Uhum, acabámos por ir à Indonésia e a muitos outros lugares. Mas eu no início nem sequer gostava de viajar, portanto, só o facto de começar a viajar já mudou. Agora é assim, obviamente que nós, quando somos novos, nós não controlamos a nossa vida, porque quem manda pois em não. nós são os nossos pais. Sim, E, portanto, se eles me dizem tens três casacos, eu tenho três casacos e não há discussão. claro. Portanto, aquilo que eu mudei, se calhar eu encontrei, foi a minha forma de estar Sim, confortável. sim. Que quando nós somos pequenos, a nossa forma de estar é o conforto É dos nossos muito pais, né? modelo, Que modelo, eles exatamente. querem o melhor para nós e Claro. eles fazem.
assim, mas claro. é assim, os meus pais também não são ricos, sempre puderam dar-me tudo aquilo que eu precisava e Uhum. ainda bem, sempre tive bastante conforto, mas eles também não me iam comprar, por exemplo, eu não fiz 18 anos, eles não me compraram um carro e portanto logo aos 14 eu comecei a trabalhar no verão e eu sabia que eles incutiram-me sempre que eu trabalhava para ter dinheiro para aquelas Para o que tu extravagâncias que eu queria. quisesses. Exato. Sim, portanto eles disseram que és uma mota, está bem, mas vais trabalhar. E depois, se te faltar, logo falamos, mas para já vais trabalhar. Claro, Então claro. eu fui sempre trabalhando para ter as minhas coisas. Ah, pá, Portanto, que eu extraordinário. já tinha um bocado de noção, se calhar, e depois é assim, uh, há coisas que não me interessam, e assim como há pessoas que não me interessam, e eu acho que isso já é uma seleção natural dentro de Sim, mim. sim, Por sim, isso, eu não acho que tenha. Eu mudei, mas eu acho que aquilo que eu mudei mais até foram coisas em mim, que eu antes sim, fazia menos bem e que sim. agora tento fazer melhor. Agora, Ok. mudar de. Eu antigamente gostava muito de ter 20 pares de sapatos e agora só tenho um. Não, não, Eu isso eu nunca tive também. 20 pares de Não, isso eu sapatos, não, isso eu não, mas nunca senti isso. Nunca senti isso e não te as conheço, não é? Mas coisas. não sentia isso. Sim, Mas de facto, as nós, sem coisas que eu querer, mudei foi. damos Sim, importância a uma mas as coisa e depois deixamos de dar. sim, mas eu, por Só, não exemplo, eu é? nunca quis ter uma casa. Eu desde pequena Ok, que tive o sonho de ter uma tiny house e agora estou a começar a ter. Portanto, eu ok. acho que já tinha isto tudo incutido em mim. Oh, pá, que Eu extraordinário. És também mesmo já ser tive ali iluminado. uma, inf- uma infância que já foi um bocado fora da norma, não Que é? Porque eu proporcionou, não é? fui nascer em Angola e depois de Angola fui morar para o Brasil e depois Uhum. do Brasil vim para Portugal e depois em Portugal, apesar de se calhar os meus pais nunca tiveram muita noção disto e eu se calhar também não tinha, se calhar se eu tivesse vindo nos dias de hoje, se eu tivesse sido criança nos dias de hoje, tinham dado mais atenção a isto, Sim, mas sim. eu na altura, quando era pequena, eu também tive um bocado que lutar entre aspas, pela sobrevivência, não é? Porque eu cheguei a Portugal a falar brasileiro. E Veja-se. Imagino. isso na escola, apesar de eu nunca ter chegado a casa e dizer aos meus pais, olha, Olha, mas gozam comigo, a verdade eu é falo que brasileiro. a Não, verdade é que tu não tens sotaque nenhum. sim, mas eu já não tenho idade para ter sotaque, não Ah, é? Eu depois, fica sempre mas alguma coisa. Sabes que a minha engraçado, mãe, por exemplo, tem, a minha mãe. pronto, O meu engraçado pai não tem. que eu tive cá uma convidada que Sim, veio do Brasil para Portugal. Era mais velha que tu. Eu acho que ela tinha 9 ou 10 anos, já não me lembro muito bem. E sabes que ela mudou, ou seja, ela tinha um sotaque já muito marcado, não é? A linguagem já sim, estava muito bem formada com essa idade, não é? sim, Mas ela treinou tanto, 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 porque é aquele sentido de pertença, não é? De sim, tu pertenceres, e então ela adaptou-se, e neste momento, se ela não me dissesse, eu não acreditava. Ela diz que há uma ou sim. outra palavra que ainda vai lá buscar ao Brasil, não é? E se calhar naturalmente tu também Uhum. vais por causa da tua mãe, não é? Como dizes que a tua mãe ainda tem ali algumas palavras, não é? Sim, minha mãe também é É, madeirense e então já pois, tinha um sotaque de base que era diferente e então pronto, já é tudo uma claro, mistura. Mas claro. no que eu te queria tocar era que Uhum. desde sempre, e depois eu sou a irmã mais velha de três irmãs, sempre me sentia na obrigação de defender as minhas irmãs. Sim, Estás sim. a perceber? Eu desde o início que achei que Bolas, tinha a responsabilidade de fazer mais. E então desde de realmente. pequena, se calhar que isto foi sempre trabalhado em mim, porque eu ia sempre trabalhando isto do fazer mais, do me defender, porque eu quando cheguei a Portugal fui para a escola primária e na escola primária eu andei num externato e então no externato eram assim mais benevolentes os colegas Uhum. mas eu quando fui para o ciclo Era tudo eu venho igual, não é? era tudo igual, eu venho de uma vila de Boarques, que é Uhum. colada à Figueira da Sim, Foz, sim, eu conheço. que é, e as turmas antigamente eram por morada. Uhum. E eu calhei na turma de Buarques. E depois a turma de Buarques, aquilo era tudo pelo ar. Se eu falava brasileiro, era eu que levava. E então eu tive um bocado que me fazer à vida e Mesmo, de me mesmo. juntar a aos que gozavam comigo e depois gozar eu com outros, porque senão
ou Que eu gozava com extraordinário, outros, realmente. ou então gozavam comigo, e então sempre foi um bocado, apesar de eu nunca ter sentido isso, porque eu nunca me senti injustiçada e sempre Sim, adorei os meus sim, colegas todos, desde a escola primária, adorei sempre os meus colegas todos, mas a verdade é que eu no ciclo, se calhar nem tanto, mas no liceu já era um bocado assim mais mazinha, mas já era a minha coisa de defender-me e de claro, dizer, claro, bem, se eu não gozar com eles, eles vão gozar comigo porque eu tenho coisas diferentes. claro, E é sempre assim, não é? Agora, sempre. eu cresci, eu vivi numa altura em que isto não era importante, E mas é, nós sentíamos isso na claro que mesma. sim, claro que Não sim, se sempre, falava, mas nós sentíamos isso na mesma. claro que sim. Mas o bom da nossa geração é que, em vez de levarmos isto para o negativo, que é o que os putos fazem hoje Não, em dia, é né? o que é que nós Porque podemos fazer com isto, não é? É exato, o diferente. miúdo que é gozado é um coitadinho e vai parar ao Sim, psicólogo. Em claro, vez dos pais o ensinarem a defender-se, pois, mas claro. pela positiva. Não Sim, é defender-se de vai bater. sim, Ai, os sim, teus sim, colegas gozam sim. contigo, vai-lhes bater. Não Não, é isso, mas é de alguma forma criar pegar defesas. naquilo, exatamente, e trabalhar as ferramentas, não é? Dentro Exato, deles, não que na é? altura foi um bocado o que eu fiz, mas na nossa altura fazia-se isso sozinho. Inconscientemente, pois, inconscientemente, Inconscientemente nós criávamos as nossas defesas. sim, sem Infelizmente dúvida. a minha se calhar não foi muito boa, porque a minha foi ou junto-me aos maus e faço mal aos outros, ou então fazem-me mal a mim, pronto. E se calhar não Pois. foi muito fixe para outros colegas, mas pronto. Mas Agora pelo menos tenho a consciência disso e tenho a era o que tinha que consciência. ser, era o que tinha que ser, e Sim, olha, era o que tinha que ser, exato. do-te daquilo Mas que tu és hoje, não é? Porque se calhar se não sim, fosse assim, pois. esta mulher não viajava à volta do mundo numa bicicleta, Pois, de certeza absoluta. pois. Olha, então, mas de alguma forma, os teus pais vivem em paz com isto, das tuas viagens? Ou ficam com o coração nas mãos sempre que tu sais? Oh, devem ficar, não é? Não sei. Eu acho que ficam, todos Não te ficam, não é? dizem? Não te dizem? Oh, Oh filha, tem não, já cuidado. não. Mas tens a Não, certeza que queres ir, não queres sim. ficar cá mais um mês? Mas Não, os não, meus pais também sempre me incentivaram a fazer coisas e eles nunca me é disseram um para não ir a orgulho, não lado é? nenhum. Até pelo contrário, quando foi na altura do Covid, eu estava na África do Sul e depois quando o país entrou em lockdown eu tive que voltar para Portugal e o meu pai foi o primeiro a dizer para eu não vir e para eu continuar a minha viagem porque isto era tudo uma que se calhar não era bem assim e que Sim, sim. estavam-me a destruir os sonhos de uma coisa que não era verdade. Portanto, ele foi logo o primeiro a dizer para eu não me deixar que me destruíssem os meus sonhos, que era o de andar ali a viajar. Mas Uau. a questão é, eles sempre me apoiaram. Agora, sei lá, há alturas, obviamente, que eles, se calhar, não é? Eles não viajam como eu, eles nunca foram à Etiópia para ver que lá ninguém mata pessoas. Eles Pois, viveram em Angola num período de guerra e quando eu volto a Angola para ir viajar de bicicleta e acampar, tem nada a se ver, não calhar é? eles já não Claro, veem a mesma Angola, mas pelo claro. menos têm o discernimento e têm o bom senso de ouvir quando eu vou e ver que afinal aquilo também não é assim tão mau, mas obviamente que devem ficar com o Oh, coração nas claro. mãos, não é? Claro que sim, claro Também que há, sim. quando eles vão a algum lado, eu digo sempre, boa viagem, tenham cuidado. Portanto, eu acho que é igual, não é? E tu conheces bem, não é? E tu conheces bem. Sim, Olha, sim. podes dizer aqui ou não quais são assim a próxima viagem que tens em si na calha a partir de setembro? Ou ainda não Eu pensaste tenho nisso? várias, mas falta-me o tempo, Ah, falta-me não falta meses nada. no ano, mas já Pois. pensei. Sim, eu sei que vou fazer uma viagem pequena em Portugal, são 10 dias mais ou menos, porque a Uhum. minha bicicleta vai fazer 50 mil quilómetros e eu quero Ah, ok. fazer essa viagem em Portugal. E Muito bem. depois vou também fazer uma viagem em Espanha, porque fui lá a um Uhum. lugar que gostei muito e queria lá voltar. Uhum. E depois vou tentar outra vez descer e entrar em África Ok. e descer ali um bocado até à Mauritânia, Senegal, consoante o tempo que eu tiver livre. Ai, Porque ai. eu agora também meti noutro projeto, que é durante o Covid comprei um terreno e comecei a construir uma tiny house e também Ok. perco um bocado de tempo com isso. E então Não agora perdes. divido um bocado. Tu não Sim, perdes, tu ganhas tempo com isso, não é? Tu ganhas tempo com sim, isso, não sim, é? sim, mas tenho que usar algum do meu tempo, tenho Claro. que usar ali e quero usar ali, não tenho. Quero usar ali. Então
pronto, estou assim um bocado mais dividida, mas em princípio é para viajar um bocado em Portugal e depois também é para ir à Espanha e é para ir tentar descer até à Mauritânia e Senegal. Ok, Se der, ok. mas isto são planos que Se podem não ser der, está mudados tudo certo, sempre. né? Se não der, está tudo certo. Sim, Olha, sim, muito bem, sim. muito bem. Olha, muito obrigada. Olha, Muito obrigada por este obrigada bocadinho. a ti. Muito obrigada. É assim, Obrigada. as pessoas que quiserem acompanhar as tuas viagens podem te seguir na tua página de Instagram, não é? Sim, Certo, certo. sim, Tu vais lá sim. postando aí algumas coisinhas e vais escrevendo. Nunca pensaste em escrever um livro das tuas viagens, não? Sim, mais seriamente não. Tem que te espicaçar para isso. Tem que te espicaçar, porque tu tens aí já histórias para dez livros ou mais. Com certeza absoluta É, mesmo. Olha, pelo menos para ficar, porque de facto aquilo que tu fazes é assim, absolutamente extraordinário. Extraordinário. Olha, estou obrigada. mesmo muito grata por teres aceito e por teres doado tanto de ti e ainda mais o que tu ainda poderias falar, foi mesmo muito bom. Muito obrigada. Muito obrigada, obrigada eu. E olha, um beijinho. Muito obrigada, olha. E a todos vocês que Obrigada. estiveram aqui a ouvir esta conversa, obrigada. Podem seguir aqui a Tânia e inspirarem-se aqui com esta inspiração, que isto é uma inspiração. E até ao próximo episódio. Obrigada. Tchau, obrigada.